Abra sua Bíblia num livro de 2 Samuel, capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, eu quero ler apenas um versículo. Achou aí? Vou ler o verso 30. Achou? Então, ouça atentamente. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Vamos todos ler mais uma vez esse versículo? Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Pai, obrigado por mais esse momento. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Sempre é bom, ó Deus, iniciar a semana passando pela Tua casa, estando aqui, porque domingo é o dia do Senhor, onde nós nos concentramos mais, de uma forma mais significativa, na Tua presença, na Tua palavra. Podemos Te adorar e aqui na Tua casa recebemos instruções que sempre nos edificam, sempre nos consolam, sempre nos exortam a uma vida, Pai, conforme a Tua vontade. Que nesse momento não seja diferente. Usa a palavra, usa, ó Deus, a minha vida como instrumento em Tuas mãos e nos abençoa a todos nós, desde da minha vida, da minha família, até aquele que chegou hoje, que nos visita, Senhor. Muito obrigado, nós assim oramos e Te agradecemos e Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Quer dizer que você sentiu saudade de mim? Amém. 15 dias passa muito rápido, amados. O tempo é... O pastor perguntou se quarta-feira eu estava bem animado. Falei, olha, eu vou chegando aos poucos, né? Vou pegando no tranco, devagarzinho. O pastor Marcelo é assim, sempre devagar e sempre, mas Deus vai dando graça, Deus vai dando misericórdia. E por falar nisso, foi lembrado hoje pela manhã, pelo pastor Gabriel, que eu e ele estamos fazendo 8 anos de ordenado nessa igreja. Acho que já está na hora da gente ir embora, né, pastor? O bispo Jorcelino esteve aqui comentando que ele estava para abrir uma igreja em Saracuruna. Aí eu olhei para o pastor Gabriel e falei, pastor, deixa. Mas olha, a gente se dá muito bem. Eu disse aqui de manhã que são 8 anos e eu nunca vi esse homem me olhar atravessado, viu? Se olhou, eu não percebi. Mas eu tenho certeza que não. A gente se dá muito bem e os outros pastores também, mas eu falo isso porque são 8 anos de caminhada. O nosso marrom bombom é gente boa, viu? Falei para ele que ele vacila, mas é maneiro. Então, você me ama, você disse que me ama, e eu quero então começar essa pregação exatamente perguntando, fazendo um teste com você. Se você visse o seu amado pastor Marcelo aqui, de repente você entra por essa igreja, ali no hall, ou de repente aqui num banco da igreja, a igreja vazia, você me encontra ali, num canto, chorando, cabisbaixo, triste, o que você faria, hein? Talvez, eu acredito aqui a maioria, tendo uma intimidade, me conhecendo, se aproximaria, né? Você dava uma olhada, ia ver se fisicamente eu estou íntegro, ia sentar do meu lado, ia falar algumas palavras, ia, quem sabe, puxar ali a sua carteira, abrir, puxar um talão de cheque, falar, pastor, está aqui, ó, vou te ajudar. Mas eu acredito que, basicamente, você, se não perguntasse verbalmente, você teria 2 pensamentos ou 2 perguntas a fazer. Em primeiro lugar, me vendo triste, cabisbaixo, pastor, já que está tudo bem com o senhor, fisicamente eu estou vendo, está tudo bem com o Natan, que é o meu filho? E se tivesse tudo bem com o Natan, a sua segunda pergunta, ou talvez sendo um pouco mais discreto, você pensaria, está tudo bem com a sua esposa? Está tudo bem com a sua família? Acredito que seriam as 2 perguntas principais, porque é o que mais afeta um ser humano,
família. E o texto que nós lemos aqui, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele está chorando. Não sei se você conhecia essa passagem, já havia lido, bem escondida na Bíblia. Davi está chorando, e dentro desse contexto que esse texto está inserido, ele já era um homem velho, já avançado de idade, e o texto diz que ele está subindo o Monte das Oliveiras, e certamente nessa subida, muitas das vezes ele para, em parte porque a montanha é íngreme, mas em parte porque ele precisa chorar, ele precisa parar, chorar e lamentar. E se você olhar a história, se você pegar ali o texto antes, se você observar, você vai ver com cuidado e você vai descobrir a causa ou as causas, o porquê Davi está chorando. Ele aqui, nesse texto, embora sendo rei, Davi não está usando uma coroa. Absalão, seu filho, lidera uma rebelião contra o seu próprio pai. Davi, amados, ele nesse momento ele não tem um lar. Aqueles muros que ele deixou para trás da cidade de Jerusalém, é a amada cidade que ele tanto deu a vida por ela, agora ele precisa deixá-la. Ele foge da capital que ele fundou. E, queridos, quem não choraria em um momento como esse? Sem trono, sem lar, com Jerusalém na retaguarda e o deserto o esperando à frente. O que aconteceu com o nosso herói, o grande rei Davi? Será que ele está assim porque perdeu uma guerra? Davi era guerreiro, vencedor. Será que Israel foi destruída por uma enfermidade, uma praga? Será que a fome matou os seus entes queridos? Ou eles foram levados à força? Não é isso. Como é que um rei, amados, acaba velho e solitário subindo uma estrada íngreme? Será que Davi nos mostra, será que Davi nos conta por que dessa situação? Imagine-se você ao lado de Davi, porque o texto diz que Davi subia chorando, cabisbaixo, e ao lado dele, os seus mais próximos, os seus assessores, ali do lado dele, caminhando. Imagine-se você um deles, e você, olhando Davi triste, cabisbaixo, você faz a ele as mesmas perguntas que faria a mim dentro dessa igreja, me vendo triste. Davi, como vão os seus filhos, Davi? Talvez essa pergunta assustasse um pouco a Davi, porque aqui, amados, já 14 anos se passaram desde que ele havia seduzido a Betseba. Conhece a história de Davi? Já ouviu falar de Betseba? Uma mulher que ele, no auge, no momento do seu reinado, ele resolveu, por uma infelicidade, adulterar com esta mulher. 14 anos se passaram, e 13 anos desde que o profeta Natã, um ano após o seu adultério, Natã se aproxima dele e disse para ele: Davi, por causa do teu pecado, a espada nunca se afastará da sua família. 14 anos. A profecia de Natã se mostrou dolorosamente verdadeira. O que Natã havia predito da sua família estava acontecendo. Davi tinha filhos, e um deles, chamado Aminon, esse filho, ele cobiça a sua meia-irmã, chamada Tamar. Ele se apaixona pela sua meia-irmã, e ele arma, ele trama uma situação, e ele acaba estuprando essa irmã. Diz a Bíblia que imediatamente após o estupro, ele a descartou como se fosse uma boneca estragada. Ele a humilhou e a desprezou.
Tamar, compreensivelmente, ficou arrasada. Ela pega ali, coloca cinzas na sua cabeça, rasga a sua túnica usada pelas filhas virgens do rei. E lá no capítulo 13, verso 20, vai dizer: muito triste, Tamar ficou na casa de seu outro irmão Absalão. E o versículo seguinte revela-nos qual foi a resposta de Davi a esse ato do seu filho Amilom. Lá no verso 21, não precisa ir, diz assim: ao saber de tudo isso, de quê? Do estupro que o irmão cometeu sobre a irmã, ao saber de tudo isso, o texto diz que Davi ficou indignado. Só que você lê o texto, o versículo para aí e fica aí somente, ficou indignado e ponto. Você, mesmo lendo, você espera algo mais, mas é só isso. É tudo que o texto diz. Nós queremos um versículo maior, tipo, Davi ficou indignado e confrontou Aminon, mas não é isso. Queremos alguns outros verbos, tipo, Davi ficou indignado e castigou ao seu filho Aminon, também não. Davi ficou indignado e expulsou Aminon, não, apenas isso, Davi ficou indignado e ponto. O que Davi fez com Aminon, amados? Nada, nenhum sermão, nenhum castigo, nenhuma reclusão, nenhuma repreensão, nenhuma censura. Davi não fez nada com esse filho que envergonhou a família e a irmã. E pior ainda, ele não fez nada por Tamar, sua filha, que nessa hora precisava muito da sua proteção, que precisava da afirmação do pai, da aprovação do pai, do amor desse pai. Ela precisava de um pai, mas o que teve foi um silêncio desse pai. Por isso o texto diz que o seu irmão Absalão, ele se compadeceu e se pôs na brecha, e ele protege a sua irmã, a leva para casa. Motivado pela raiva agora contra o próprio irmão Aminon, Absalão então tramou também um plano contra esse Aminon, porque o pai não fez nada. Ele resolve e ele trama deixá-lo bêbado numa festa, e após bêbado ele vai lá e dá ordem àqueles homens para matá-lo, e foi o que aconteceu. Aminon morre pelas mãos de Absalão. Olha o cenário: incesto, engano, uma filha estuprada, um filho morto, outro com sangue nas mãos e um palácio em pé de guerra agora. E o nosso homem, segundo o coração de Deus, aqui, mais uma vez, era tempo, era hora de Davi, esse homem tão maravilhoso que a gente conhece, era hora dele mostrar as suas virtudes, era hora dele mostrar a sua coragem que matou Golias no passado, de mostrar a sua misericórdia que perdoou a Saul, que o perseguia implacavelmente. Era hora dele mostrar a liderança que ele exerceu junto ao ribeiro de Besor, diante daqueles homens. A família de Davi precisava ver o que havia de melhor em Davi, mas eles não viram nada, Davi não interveio, nem respondeu. Absalão, então, reage ao silêncio do pai, com raiva, ele fez o que fez e foge para Jerusalém, para se esconder na casa do seu avô. E durante esse período, Davi não fez nenhum esforço para ver o seu filho Absalão. Por 3 anos eles viveram em 2 cidades diferentes, separadas, e não houve aproximação. Absalão volta para Jerusalém, onde Davi está, mas Davi ainda assim se recusa a vê-lo. Absalão se casa, tem 4 filhos, tem netos. Davi tem netos através de Absalão, uma família ali. Mas Absalão, amados, morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo seu pai, pelo rei Davi. E é possível que para Davi manter esse afastamento, ele tenha
feito um grande esforço, porque Jerusalém era uma cidade muito pequena. Para evitar o seu filho era preciso tramar planos, porque não dava para se esconder, não dava para deixar de repente se esbarrar. Mas Davi, ele consegue, amados, ignorar o seu filho. Não só o seu filho Absalão, mas precisamente, amados, ele ignorou todos os seus filhos. A filosofia de educar os filhos de Davi, ela é dessa maneira, e mais tarde ela é confirmada na vida de um outro filho, que é chamado Adonias. Adonias, ele também, filho de Davi, ele prepara também um golpe para tomar o reinado do pai. Diz o texto que ele reúne carruagem, reúne cavaleiros, homens para assumir o trono. E você pensa que Davi também se opôs a ele? Não. 1 Reis 1:6 diz lá, não precisa abrir, e nunca, é bem claro o texto, e nunca seu pai Davi o tinha contrariado, dizendo, por que você age assim? Davi, desde a infância de Adonias, nunca o havia contrariado em nada, e mais uma vez esse filho agora tenta usurpar o trono do pai, e Davi não faz nada. Davi, como vão seus filhos? Ele apenas suspira, quem sabe? Porque sabe que ele é a imagem da passividade em relação aos seus filhos. E você caminhando com ele, chorando, você vai pensar na segunda pergunta. E quando ele fazemos a segunda pergunta, certamente ele deve ficar ainda mais estarrecido. Davi, como está o seu casamento? E ao lermos, amados, aí sim eu gostaria que você visse aí o capítulo 3 desse livro. Volte um pouquinho a sua Bíblia, porque o texto que nós vamos ler vai mostrar, nós vamos suspeitar que há problemas no casamento de Davi. O que está registrado lá, pastor? Vamos ver. 2 Samuel, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 2. Achou? Olha o texto que diz: em Hebrom nasceram filhos a Davi. Está acompanhando? O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglar, mulher de Davi. Esses nasceram Davi em Hebrom. Olha para mim, a partir desse verso 2, o que parece ser uma genealogia chata, sem sentido, é na verdade um desfile das bandeiras vermelhas que Davi deixou por aí. No texto deu para contar 6 esposas. Acrescente à lista Mical, sua primeira esposa, que não está ali, e Betseba, a mais famosa. Então Davi tinha o quê? 8 esposas. Amados, eram tantas que não dava para dar um dia da semana para cada uma delas. A situação piora quando descobrimos em uma outra passagem da Bíblia falando a respeito da família de Davi. Não precisa ir lá, mas se você abrir lá em 1 Crônica 3:9, lá também fala da genealogia de Davi, dos seus filhos, e depois de listar o nome dos filhos de Davi, o genealogista, ele acrescenta algo interessante. Ele diz que todos esses foram os filhos de Davi, os mencionados, esses que você já viu, e outros que lá menciona, todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas, amados. Camarada ainda tinha as concubinas, pastor? Também. Davi gerou outros filhos por meio de outras mães, e olha, nem a Bíblia relata, nem sabemos quantos foram. Aliás, se perguntássemos a Davi, talvez ele nem soubesse responder quantos filhos na verdade ele tinha. Queridos, o que estava passando, o que ele estava pensando da vida, Davi, amados? Será que ele não ficou sabendo da instrução de Deus
lá em Gênesis 2, 24, que diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Um homem, uma mulher, um casamento, uma soma simples. Mas Davi optou por uma progressão geométrica. Ele optou pela poligamia, que naquela época, embora fosse uma prática, ouça bem, socialmente aceita para os reis, Deus já havia especificamente advertido contra essa prática em Deuteronômio 17, quando ele vai falar sobre o comportamento dos reis, e ele vai dizer assim para os reis: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Havia uma instrução de Deus contra essa prática. E queridos, todos nós sabemos que Davi realizou grandes feitos. Todos nós conhecemos. Ele foi o homem que unificou as 12 tribos em uma nação só. Idealizou conquistas militares. Fundou a cidade capital, que é Jerusalém. Exaltou Deus como o Senhor do povo. Levou a arca para Jerusalém. Abriu o caminho para Salomão construir o templo. Escreveu textos poéticos que ainda lemos e salmos que ainda entoamos. Mas em se tratando de família, Davi foi um desastre. Todos os pregadores contemporâneos são unânimes nessa afirmação: Davi foi um desastre. Queridos, ausentar-se de sua família, ouça bem, Davi aqui, ausentar-se de sua família sem ter a permissão para isso, foi o maior erro que Davi cometeu. Seduzir, entenda bem, seduzir Betseba foi um ato de paixão imperdoável, mas explicável dentro do contexto humano de fragilidade, porque Davi estava distraído naquela época, não foi à guerra, não vigiou, baixou a guarda, pecou. Assassinar Urias, marido de Betseba, foi um ato cruel, mas previsível, de um homem que agora está desesperado para que esse adultério não venha à tona. Então ele tem uma atitude insana de matar o próprio marido dela para esconder o problema. Mas ouça bem, amados, educar os filhos de forma passiva e viver flertando, esses não foram pecados decorrentes de uma tarde preguiçosa ou de uma reação irracional de defesa pessoal, não. A confusão da família de Davi foi devido a uma falta de reação crônica, dia a dia, que lhe custou caro. Davi foi omisso em relação aos seus deveres como marido e pai, e o seu fracasso familiar tem início com um ato insano de adultério que ele cometeu. E ouça bem, amada igreja do Senhor, e infelizmente há cristãos que cometem infidelidade conjugal e usam a infidelidade de Davi para justificar a sua. Eu fico chateado, indignado, quando ouço notícias na mídia ou por aí. Davi, eu acho que ele deve ficar chateado quando sabe disso, mas Davi parece ser aí na Bíblia o salvador dos cristãos adúlteros. Se ele fez, se foi perdoado, eu também posso. Se ele cometeu essa bobagem, também. Queridos, é verdade, há perdão suficiente em Deus para toda a mazela moral do ser humano, amém? Você crê? As misericórdias, diz a palavra, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas a Bíblia, ela é muito clara em Romanos 15:4, que diz: pois tudo quanto outrora, Velho Testamento, quem está lendo é Paulo, tudo quanto outrora fora escrito, para o nosso ensino foi escrito. Quer nos ensinar algo, quer nos mostrar algo, e em se falando de homem segundo o coração de Deus, quando Davi adulterou, ele não foi nada homem segundo o coração de Deus. Isso precisa ficar claro.
Está aí um pecado que Davi cometeu, que de longe não podemos nem cogitar. A Bíblia registra o adultério de Davi, não com a intenção de criar um precedente no meio do povo de Deus, porque Deus é bom e misericordioso, mas é para nos ensinar que não é assim que se faz, que Deus não se agrada, que Deus abomina e que há graves consequências em tal pecado. Davi, amado, sofreu muito por causa desse adultério. Ele cometeu adultério seguido de homicídio, e não foi moleza. Davi teve muito desgosto por causa das suas inúmeras esposas, e infelizmente os numerosos filhos que ele teve com elas lhe trouxeram grandes problemas, como nós vimos: estupros, assassinato, rebelião, cobiça, tudo porque esses filhos tinham uma rivalidade e ciúme entre eles. Então, queridos, se você olhar o texto que nós lemos, não precisa abrir, mas voltando ao texto que nós lemos no início, aqui você viu que Davi está subindo o Monte das Oliveiras chorando. Por que ele está chorando? Absalão resolveu arruinar o pai de uma vez por todas. Absalão resolve tomar o trono e ele reúne homens. Davi, quando sabe da notícia, para poupar a própria cidade de Jerusalém de um massacre, e para poupar a sua vida, e para poupar a própria vida do filho, Davi foge. Ele deixa o seu reino, ele deixa a sua cidade, ele deixa a sua família lá, as esposas que ele tinha, ele vai embora. Sua tomada de poder, ou seja, Absalão tomando poder, foi a causa da saída de Davi, e ele sobe o Monte das Oliveiras, sobe sem coroa, sem cidade, simplesmente um homem pesaroso, solitário, velho, como diz, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça e os pés descalços. Essa é a situação do nosso homem segundo o coração de Deus, agora. E mais adiante vem a situação, a notícia pior. Diz o texto que Absalão, seu filho, é morto em combate, porque alguns protetores do rei que combateram com Absalão, e quando ele tentava escapar em um cavalo, a Bíblia diz que seu cabelo era grande demais, e ele, cavalgando, o seu cabelo fica preso em galhos de uma árvore, e ele fica pendurado pelo cabelo. A Bíblia diz que Absalão era um dos homens mais bonitos da face da terra. E ele pendurado ali, os seus opositores o alcançam, e a Bíblia diz que ele é morto à espada. Davi ouve a notícia e desabafa. Lá no capítulo 18, 33, quando ele sabe a notícia, ele diz: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Ele diz: ah, Absalão, meu filho, ele chora. Lágrimas tardias, amados, lágrimas tardias. Davi teve êxito em todos os lugares, menos em sua casa. E ouça, se você não se dá bem em casa, será que você se dá bem de alguma maneira em outras situações? Queridos, como nós explicamos o lar desastroso de Davi? Como é que explicamos o silêncio dele em relação ao tratamento para a sua família? Na Bíblia, nenhum salmo escrito sobre seus filhos, muito menos de suas esposas. Será que nenhuma delas merecia um cântico? Mas ele nunca falou delas, sobre elas. As Escrituras não dão nenhuma indicação de que ele orou alguma vez por sua família, a não ser quando aquele filho que nasceu do adultério está morrendo e ele ora. Mas nada. A Bíblia mostra que ele ora acerca dos filisteus, ele intercede por seus guerreiros, ele oferece orações por Jonatas, seu amigo, ele ora por Saul, que o persegue implacavelmente. Mas no que diz respeito à família, queridos,
é como se os membros da sua família nunca tivessem existido para ele. Davi, por que ele faz isso? Será que ele estava ocupado demais para notá-los? Talvez porque tivesse uma cidade para fundar e um reino para edificar. Será que ele se sentia tão importante que não podia cuidar daquela família? Ou ele se sentia, ou estava se sentindo culpado demais para apacentá-los? Afinal de contas, como Davi, como ele, que havia seduzido Betseba e embriagado seu marido e depois assassinado ele, como ele podia corrigir seus filhos quando eles também estupraram e assassinaram? Davi é um homem, amados, culpado demais, importante demais, sabe? Ocupado demais, e agora também é tarde demais para sua família. Mas ouça bem, porque Deus te trouxe nesta manhã. Você tem uma família? Talvez você seja marido ou esposa, ou você é filho. Então, guarde isso. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te mostrar essa história trágica de Davi, para dizer que foi tarde demais para ele, mas não é tarde demais para você, nem para a sua família, amém? Creia, o seu lar, ouça bem, ele é uma bênção de Deus, amém? E dentre todos os seus projetos, ele deve ser a sua principal prioridade. Não cometa o erro trágico de Davi. Então, me dirijo a vocês, como é que vocês responderiam às perguntas que vocês fizeram a mim no início e que vocês fizeram a Davi nessa caminhada? Como é que vão os seus filhos? Como vai o seu casamento? Como vai a sua família? Deus te traz nessa manhã para te dizer que dentre todos os projetos em que você está envolvido, a sua família é o mais importante. Posso ouvir outro amém? Amém. Ele lhe confiou um projeto maravilhoso chamado família. Ela é única. Valorize-a, honre-a, porque Deus assim se agrada, e essa é a vontade dele para a sua família, que ela subsista, que ela resista aos tempos, que você suba aqui ano após ano para receber a bênção de Deus e agradecer e pedir mais forças, porque é assim. Davi não entendeu isso. Ele colecionava esposas como quem colecionava troféus. Ele via as esposas como um meio de obter prazer, não como parte do plano de Deus. Não cometa o erro dele. Seja impetuosamente leal ao seu cônjuge. Amém? Não cobice aquilo que você não tem, porque Deus é a fonte daquilo que você tem. Peça a Deus que o ajude sempre, e Davi depois ele vai pedir isso, que o ajude a induzir o seu coração. Você sabia que você pode induzir o seu coração? Induzir, levar ele a uma determinada direção. Se ele está indo para lá, você pode induzir. Peça a Deus que ajude a induzir o seu coração, não à cobiça, não à vaidade, mas aos testemunhos, à vontade de Deus. Amados, amadas, sem flertes, sem provocações, sem perder tempo na mesa dele ou na mesa dela, ou demorar-se no escritório dele ou dela. Você fez uma promessa no altar diante de Deus, cumpra. E ao cumpri-la, ouça bem, eduque os filhos que Deus lhe deu. Amém, igreja? Como andam as coisas com seus filhos? Filhos amados, eles reivindicam tempo. Não só tempo de qualidade, mas tempo à toa, tempo ocioso, qualquer tempo, todo tempo eles querem.
Seus filhos não são seu passatempo, mas eles são o chamado de Deus na sua vida. Seu cônjuge não é o seu troféu, mas ele é o tesouro que Deus te deu para administrar. Não pague o preço que Davi pagou. Se nós avançarmos alguns capítulos, nós vamos alcançar as últimas horas de Davi. E eu queria que você visse como é que foram as últimas horas de Davi. Vamos ver o terrível preço de uma família negligenciada? Veja como o nosso herói morre. 1 Reis, capítulo 1. Abre lá, que a gente vai começar a concluir. 1 Reis, capítulo 1. Está na sua Bíblia aí um texto, a velhice de Davi? Então, olha só, acompanha a leitura, eu vou ler o verso 1 até o 3. Diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém o quê? Não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, o nosso Senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso Senhor, se aqueça. Só até aí. Aqui, queridos, mostra o terrível preço de uma família negligenciada. Davi está se aproximando da sua morte. Diz o texto que começa uma sensação de frio, que os cobertores não podem tirar. Então os seus servos concluem que ele precisa de uma pessoa para aquecê-lo, alguém para abraçá-lo firmemente enquanto ele, quem sabe, dá os seus últimos suspiros. E eu pergunto a vocês, mesmo não conhecendo o texto, mas vocês viram aqui quem que eles buscaram? Nessa hora eles recorreram, diz, a todo Israel. Eles recorreram, e eu pergunto, eles acharam uma das esposas de Davi? Não. Eles chamaram um de seus filhos? Não. Diz o texto, em todo o território de Israel, buscaram uma jovem que fosse bonita. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia. Queridos, eu creio que Davi teria trocado todas as suas conquistas pelos braços ternos de uma esposa amada, ou pelos braços ou as mãos de um filho ou de filhos ao seu lado. Mas era tarde demais. Ele morreu aos cuidados de uma pessoa estranha. Sabe por quê? Guarde isso. Porque fez de sua família pessoas estranhas. E Deus te traz nessa manhã para te mostrar esse exemplo. Para dizer para você que tem uma família, foi assim com Davi. Foi tarde para Davi, mas não é tarde para você nem para sua família. Amém, igreja? Faça da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, de sua família, o objeto de sua maior devoção. Se você não se dá bem em casa, ouça, todas as suas conquistas não têm sentido. Que adianta ser uma bênção no ministério, pastores, e sermos ausentes na família? Que adianta, igreja, sermos carinhosos, atenciosos, pacientes, educados com os de fora, se não somos com a nossa família? Esses dias passei por alguns momentos de tribulação, não em casa, lá fora, mas a primeira coisa que me veio a preocupação: não descarregue nela, não descarregue nele. Vigie e ora, porque é a hora de vir tensão no lar. O problema não é com eles. E mesmo no tribulado, você tenta ser educado com as pessoas lá fora, você tenta ajudar, você tenta ser uma pessoa, uma bênção, mas você não reserva nada para casa. Aí chega lá, a esposa e o filho
recebe toda a ira que você tem. Que adianta ter a admiração de todos se a sua família não o admira? Que adianta ser uma bênção na vida das pessoas se você não é na sua própria casa? Que adianta conquistar todos os projetos se você não conquista o amor da sua família? Que adianta ganhar muitos para Jesus se o seu testemunho afasta os da sua casa de Deus? Eu sei que você tem muitos projetos para 2013, o ano está iniciando, você está animado para alcançá-los, mas repito nesta manhã, a sua família é o projeto mais importante que você está envolvido. Abaixo de Deus não há outro projeto mais importante, nem mesmo a obra de Deus. Você sabia disso? Tem gente por aí que em nome da obra de Deus está negligenciando a família, está abandonando, fazendo um monte de bobagem, e está crente que está abafando, crente que será abonado no seu erro porque se envolveu com a obra de Deus, crente que vai ser abonado por Deus, pelo filho e pela esposa. Não vai ser não, amados. Esquece que na obra de Deus nós somos substituíveis. Se eu adoecer, se eu sair daqui, Deus levanta outro. Nós não somos insubstituíveis na obra de Deus, mas em nossas casas nós somos insubstituíveis. Sua falta faz falta dentro de casa. Sua esposa conta com você, seu marido conta com você, seus filhos contam com vocês. Pais, para seus filhos, vocês são os grandes heróis da vida deles. Vocês são únicos. Heróis de história de quadrinho, de Hollywood, isso aí é bobagem para eles, isso não ilude. Vocês são os grandes heróis que eles têm na vida deles. Não importa o quanto deficientes nós somos, seremos sempre seus heróis insubstituíveis. Então, para finalizar, não negligencie a sua família. Pelo contrário, ame a pessoa que usa a sua aliança. Cuide das crianças, dos filhos que levam o seu nome e daqueles a quem Deus te confiou. Seja bem-sucedido primeiro em casa, e você verá que as outras conquistas farão muito mais sentido. Amém? É isso que Deus quer trazer ao seu coração nesta manhã. É isso que Deus quer trazer ainda nesse início de ano. Você está focado nos seus projetos? Reveja as prioridades. Sua família tem que estar em primeiro lugar. Não adianta sermos os heróis da guerra lá fora se somos fracassados na nossa casa. Vamos ficar em pé? Aplauda ao Espírito Santo, a Ele toda a honra. Queria chamar os músicos. Queridos, Deus tem... No sul? Não, estou sabendo. Tá, no final a gente... Tá. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã. Talvez você se identifique com Davi. Entrou aqui, não talvez com uma postura, mas lá no coração, cabeça baixa, andando, triste, chorando, lamentando coisas que, infelizmente, são uma realidade na sua vida familiar. E se as coisas não vão bem, ouça bem, se há uma frieza no seu lar, uma indiferença, se o lar mais parece um campo de guerra,
se o amor parece ter se esfriado, só há uma solução, só há uma saída. Busquem a Deus, busquem aquele que pode, ao único que pode trazer uma solução para esse problema, porque nós pastores no gabinete, pouco podemos fazer por vocês. Um livro de autoajuda pouco pode fazer, um psiquiatra, um psicólogo tem valor, mas é pouco. Mas Deus, amados, Ele é o único que tem a solução. Ele é o único que pode liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Ele é o único que não só pode liberar uma palavra de vitória, mas é o único que pode te dar as estratégias certas. Creia. Abra um espaço, se há guerra, se não vai bem, abra um espaço para o perdão na vida de vocês. Deixe o Espírito Santo agir. O pastor Alexandre deu um exemplo aqui, que a coisa chegou ao extremo naquele gabinete. Aí eu digo para vocês, por que de um dia para o outro a coisa mudou radicalmente? Por que eles estavam se amando no dia seguinte? Eu afirmo, sem medo de errar, havia mágoa, havia falta de perdão. Por isso eles não conseguiam se relacionar. Mas quando se perdoa, quando se ama, quando se libera perdão, amados, aquele sentimento que oprime, aquele sentimento que traz indiferença, aquele sentimento que traz frieza, ele se dissolve, ele se dilui, ele vai embora, e você vai perceber que você ainda ama essa pessoa, que ainda existe amor aí dentro, mas existem coisas que estão atrapalhando. Amar e perdoar, nem sempre sentimos vontade. Às vezes, dependendo do momento, precisamos obedecer. Obedeça para você ver. Não faça como Tomé, que quer ver para crer. Não. No reino de Deus é assim. Nós cremos para ver. Nós obedecemos para ver. E tem gente querendo esperar sentir vontade de perdoar. Se você esperar sentir vontade de perdoar, talvez essa vontade nunca venha. Você precisa obedecer. Você precisa reunir a sua família. E diz lá em Provérbios, Deus fala assim: filho meu, atenta para as minhas razões, deixa as tuas razões de lado, atenta para as minhas razões, que isso será bênção para você. Reúna a sua família e deixe as suas razões de lado, deixe os seus motivos de lado e se submetam às razões de Deus, que é o maior interessado que tudo vá bem na sua família, é o maior interessado que tudo vá bem no seu relacionamento. Esse projeto família nasceu no coração de Deus e Ele quer dar manutenção. Reúna a sua família, sem acusações, faça um concerto na presença de Deus, porque é uma promessa que Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e diz aqui, e sararei a sua terra. Sararei a vida familiar, sararei o relacionamento entre marido e mulher, porque houve uma humilhação diante de Deus, porque as razões próprias foram deixadas e se submeteram a Deus. Creia, Deus quer fazer isso. Ele quer que em 2013 a sua família seja cheia do amor de Deus, que o seu lar seja um lar de paz, de ambiente de paz. Amados, não há coisa melhor do que ter paz em casa. Se você sai de casa para trabalhar e deixa tudo em paz, você já ganhou 50% da sua vitória lá na rua. Você está forte, você está fortalecido, você está adestrado, porque você recebeu no seu lar força, ânimo, você tem paz. Mas quando você sai de lá com um ambiente horrível, quando você deixa a sua casa de manhã num ambiente de guerra, você já está 50% derrotado, o seu dia é pesado, as coisas não andam. Que não seja assim. Que a alegria do Senhor seja a força do casal, que haja unção na família de vocês, porque se for assim, creia, sabe quem será o maior beneficiado além de vocês mesmos? O maior beneficiado será o reino de Deus. Sua missão de evangelizar, seja do jeito que for, da maneira que Deus te chamou, ela será cumprida
com muito mais poder. Sabe por quê? Porque uma igreja forte, ela é formada por famílias fortes, e Deus quer que a sua família faça parte desse exército. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Foi assim com Davi, mas com você, Deus quer que seja diferente, amém? Vamos cantar esse hino para a gente terminar. Receba de Deus nessa hora. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Vai começar pela sua família. Essa é a ordem. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Deus tem para a sua família algo diferente. Ele que tem para você o que está lá em Isaías 61:3, quando ele diz: sobre os que em Sião estão, quero pôr uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para o quê? Para a sua glória. Deus é o maior interessado em que tudo vá bem com você. Pai, eu profetizo sobre a tua igreja nesta manhã. Ó Deus, um ânimo novo, uma força nova, uma disposição nova em buscar a solução, Pai. Falar aqui de púlpito eu acho que é pouco, meu Pai, mas quando nós profetizamos em teu nome, uma palavra do Senhor também é liberada sobre nossas vidas. Mas cabe a cada um, ó Deus, arregaçar as mangas e fazer coisas que concernem a cada um, Pai. Dá a cada marido, a cada esposa, aquele espírito de sacerdote do lar, de chamar todos a um concerto na tua presença. E diz lá a tua palavra: eu sararei essa terra. Abençoa, Pai, que as famílias sejam renovadas e que 2013, cada família aqui seja um lar de bênção, de vitória, de paz, de alegria e de amor na tua presença, em nome de Jesus. Que o povo de Deus crê, diga amém. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra.